Ver como criar uma atividade com teste e correção automática. Então, estou aqui na minha turma, vou selecionar a aba Atividades, vou clicar em Criar. Atividade com teste. Vou dar um título para essa atividade, de acordo com o tema da minha aula, instruções opcional, o que o aluno tem que fazer. Aqui embaixo ele já cria um modelo em branco de formulário. Importação de notas, é importante que eu deixe aqui habilitado. E aqui do ladinho eu vou selecionar algumas coisas para configurar essa minha atividade. Para quem que é? Por exemplo, se eu tenho 3 turmas da primeira série e eu quero colocar essa atividade para as 3 turmas, eu venho aqui e seleciono todas as turmas que eu quero colocar. Se não, se é só para uma turma, eu deixo só essa turma marcada. Eu já venho selecionado todos os alunos. Se é uma atividade com nota ou sem nota, eu vou colocar aqui quanto que essa atividade vale, né? Ele vem aqui configurado automaticamente 100 pontos. Mas se eu quero manter o nosso padrão de nota que é 10, vou colocar aqui que essa atividade vale 10. Se eu quero colocar uma data de entrega, quando que os alunos têm que entregar, eu vou selecionar aqui. Agora eu vou para o formulário. Então, vou clicar aqui no formulário que está em branco. Ele vai abrir o modelinho. Vou dar um título para esse formulário aqui em cima, como eu quiser. Posso colocar esse mesmo título aqui, uma descrição explicando o que é esse formulário, se eu quiser. Já vou falar sobre a configuração do formulário, que a gente deve seguir alguns itens para depois facilitar a correção. Se eu vier aqui em cima, nas configurações, aqui na engrenagem, algumas coisas que eu preciso selecionar. Coleta de endereços de e-mail. Isso é interessante porque facilita a identificação do aluno, se eu deixar isso aqui assinalado. Restringir aos usuários em Secretaria de Estado. Isso aqui é muito importante porque, além de facilitar a identificação, garante que os alunos só vão responder ao questionário usando a conta @escola, e isso é muito importante para o Classroom. Limitar a uma resposta. Também é muito importante porque isso garante que os alunos vão responder esse questionário apenas uma vez. Evita deles esquecerem, não saber se respondeu ou não e responder várias vezes. Então, eu vou deixar aqui assinalado. Aqui é bem opcional. Se eu quero que os alunos possam editar depois que eles já mandaram, eles podem entrar lá e mexer nessas respostas, eu deixo aqui assinalado. Se não, não. Ver gráficos de sumário. De sumário e respostas, é se eu quero que o aluno veja as respostas depois que ele enviou. Então, é bem opcional. E vou salvar. Agora, eu vou começar a colocar as minhas questões. Aqui vai ser a questão 1. Então, por exemplo, né, é bem importante que eu coloque uma pergunta de identificação, né? Qual o seu nome? Observe que aqui do lado eu tenho as opções de pergunta possíveis, né? Então, é uma pergunta em que o aluno vai escrever o nome dele. Então, eu vou selecionar aqui resposta curta. E o aluno vai colocar aí a resposta. Assinalar essa pergunta como obrigatória. Importante que eu faça isso em todas, que o aluno tem que responder a pergunta para poder entregar o formulário. E a primeira pergunta está pronta. Vou colocar agora a segunda pergunta. Venho aqui do ladinho no mais. E vou colocar a segunda pergunta. Pode ser agora uma pergunta referente, né, ao tema da minha aula. Vou usar aqui como exemplo. Qual o símbolo do elemento cálcio? É uma pergunta de múltipla escolha, né, porque o aluno vai assinalar a resposta correta. E eu vou pôr aqui embaixo as opções. Enfim, né, vou colocar as opções certas e as erradas. Como que eu faço para esse formulário ter correção automática? Eu venho aqui na chave de resposta, é onde eu vou colocar a resposta correta. Então, eu sei que a resposta correta é cálcio, então eu vou deixar ela SA, vou deixar ela assinalada. E aqui eu coloco quantos pontos essa questão vai valer. Por exemplo, se eu vou fazer um questionário com 10 questões, cada questão vai valer 1 ponto, eu vou colocar aqui que essa questão vale 1 ponto. Ou se vale 2, 3, enfim, né? Eu que vou configurar isso daqui. Então, vou deixar aqui 1 ponto. Concluído. Já configurei a minha segunda questão.
Agora eu vou colocar mais uma questão. Então, eu venho aqui no maisinho, adicionar pergunta. Lembrar de colocar como obrigatória, adicionar pergunta. Vou fazer a minha próxima questão. Pergunta 3. Qual o símbolo do elemento potássio? E assim eu vou colocando todas as minhas perguntas e fazendo o mesmo esquema, né? Aqui eu coloco as respostas. Uma vai ser correta, outra, e as outras vão ser as erradas, né? Eu posso colocar quantas alternativas eu quiser. E assim vai. Preciso colocar a chave de resposta. Vou dizer qual dessas 3 alternativas está correta. Então, aqui eu vou assinalar que é o K e vou colocar também quantos pontos essa questão vale. Concluído. E vou fazer isso para todas as minhas questões. Se for 10 questões, se for 15, enfim. Vou ir adicionando pergunta e adicionando as alternativas e a chave de resposta. Quando eu terminar isso, aqui já aparece, ó, todas as alterações foram salvas no Google Drive, aqui em cima. Então, já está tudo salvo, eu já posso fechar esse formulário. Agora, o meu formulário já está pronto, eu clico aqui em Criar atividade. Pronto, a minha atividade está criada e vai aparecer lá nas minhas turmas que eu selecionei. E aí, quando os alunos forem respondendo esse questionário, eu vou recebendo as respostas.